Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário, Deronildo Santos, diretamente do estado da Bahia. Estamos aqui fazendo de alguma forma a obra do Senhor, né? Já antecipo, pedindo e rogando as vossas orações, porque fazer a obra do Senhor sozinho não é fácil, não é verdade? Mas estamos aí, estamos na batalha. Às vezes falta recurso, falta condições, mas o Espírito Santo de Deus vem entrando com providência, de uma forma ou de outra, sempre nos abençoando, às vezes até usando alguém para nos abençoar. Mas o que eu quero falar nessa oportunidade é um estudo da Palavra de Deus muito importante, que eu quero compartilhar com os senhores, né? Então convido para ganharmos tempo, para que o vídeo não fique muito extenso, ter a vossa Bíblia, né? Vossa Bíblia em mãos. Se puder também, tenha uma caneta, um papel, um caderno, para que possa acompanhar comigo esse estudo, porque é de suma importância, né? Esse estudo que eu quero trazer nessa oportunidade, amém? Então, glória a Jesus, vamos antecipado, eu quero aqui convidar a abrir a vossa Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8, para darmos início a esse estudo bíblico. Uma breve oração para que Deus possa tomar direção. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu entro na Tua presença, peço a Ti paz, graça e sabedoria e entendimento para poder entender a Tua palavra e poder passar para outros também. Senhor, em nome de Jesus, toma esse ambiente nas Tuas mãos, nos cobre com Teu sangue, nos abençoa, nos livra de tudo que não provém de Ti e que esse que nos assiste, onde quer que esteja, também seja abençoado e impactado pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Tudo rápido, né, irmãos? Para ganhar tempo, porque hoje em dia gravar e, se não aproveitar, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, para ganharmos tempo. 3 formas, o título desse estudo é 3 formas de aproximar de Deus. De nós nos aproximarmos de Deus segundo a Bíblia. Por isso eu falo, acompanhe, abra a tua Bíblia, acompanhe comigo, amém? Para que você possa se certificar do que estou falando, né? É ou não de Deus, é ou não da vontade de Deus, que é para o meu e para o seu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O objetivo é o quê? Qual é o objetivo do homem? Se é chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, para chegar a Deus, tem 3 formas, não mais do que isso. Essas 3 formas é essencial para nós. Então, para ganharmos tempo, eu quero que você também abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Também já está aberto aqui, né, para tentar ganhar tempo. Vamos para o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus. Qual é a primeira forma? Eu quero dizer afirmativamente que não existe nenhuma forma mágica, difícil, não. A primeira forma do homem, da mulher, do jovem, dos obreiros, porque também se não fizer isso não dá para ser um obreiro, né? Se aproximar de Deus. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. Esse é o primeiro passo. Qual? A Bíblia.
o primeiro passo do homem se aproximar de Deus é a palavra de Deus. Não tem outro meio. O primeiro passo é esse. Porque a Bíblia, ela é apta, né? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, né? E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu costumo dizer sempre, volto a repetir, vou continuar dizendo que quando o homem lê a Bíblia, quando o ser humano, o cidadão, lê, examina, estuda a Bíblia, é Deus falando com o homem. E diz-nos a Bíblia que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Vamos ler isso mais para frente. Então, há um único livro no mundo, de toda a história da humanidade, cujo o autor está presente é a Bíblia. Porque a Bíblia é inspirada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, por homens diferentes, em época diferente, porém nenhuma só unificação. Anos, séculos, milênios diferentes. Então nós acreditamos sim, porque a Bíblia diz. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, livro grego. Olha, nós somos brasileiros. E Deus conhece cada povo por sua língua, hábitos e costumes. Então nós, como brasileiros, para nós, hoje, o que importa, o que manda, o que fala, o que vale é a Bíblia. E ponto final. Não adianta chegar, mas no grego, no aramaico, não importa. Isso aí é para quem gosta de geografia, de outros idiomas, de estudos. Para nós o importante é ser simples e objetivo. Então o primeiro passo para o homem se aproximar de Deus é através da Bíblia, através da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante. Que outro livro no mundo tem essas qualidades? Nenhum outro livro. Porque o único livro no mundo que é capaz, que é apto de discernir os pensamentos, que penetra, e quando você lê a Bíblia, dependendo da situação, você sente a presença de Deus na tua vida. Há momentos que a gente está estudando a Bíblia, a gente sente uma coisa gostosa, uma presença inexplicável, a gente sente algo maravilhoso. O que é isso? É o autor da Bíblia presente, é o Espírito Santo de Deus presente. Então, por que nós cremos? Porque Jesus é a Bíblia, ele é a palavra. João diz assim, ele é o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, ponto final. Quer entender a Deus? Quer se aproximar de Deus? Quer ter afinidade com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Siga o primeiro passo, siga esses 3 passos, mais um de cada vez. Esse é o primeiro, porque quando você está lendo, você está estudando, abra aí Timóteo, eu vou falando e vou falando. Abra em Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Vamos ler a Bíblia, 3,16, está aqui. Porque quando você está lendo a Bíblia, quando você dá lugar, Deus fala no seu coração. Então segue esse primeiro passo. Não inventa coisas diferentes, não aceita coisas estranhas, não. Para se aproximar de Deus, tem que ser a palavra. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não tem como se aproximar de Deus se não for por intermédio da Bíblia, da palavra, do ensino da Bíblia. E ponto final. 2 Timóteo. João capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho que João capítulo 5, para a nossa meditação. Glória a Deus. João capítulo 5, versículo 39. Abre comigo a sua Bíblia.
Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. O que diz a Bíblia para nós? Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela vida eterna. E são elas que de mim testificam. Olha aí. Então, só se fala de Jesus por intermédio da Bíblia. Ele é a Bíblia. Ele é a palavra. Né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, olha o que diz. João, também no mesmo que eu acabei de ler, 1, versículo 1, diz assim, ó. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Não, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? A palavra. Então, o dono da palavra é Jesus e ponto final. Não tem outro meio. Não tem outra forma. Esse é o primeiro passo de você se achegar a Deus. E na medida que você se aproxima de Deus através, você vai conhecendo a palavra, você vai ver que a sua vida muda. Na medida que você se aproxima da palavra, vai lendo, você vai se aproximando de Deus, a própria palavra vai entrando na tua vida e vai trazendo mudanças boas, agradáveis. Não precisa ninguém ficar ali no seu pé, porque a própria palavra ensina tudo. Às vezes, dependendo das circunstâncias, você está num determinado lugar, a palavra está dentro do seu coração. O salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando o homem tem a palavra de Deus, ele automaticamente fala, pronuncia, ele vive a palavra de Deus. Às vezes até numa brincadeira, até nas rodas de amigo, até nas situações mais inesperadas, quando você está conversando com alguém que ele está cheio do Espírito Santo, isso é ser cheio. Ele abre a sua boca, só sai coisas boas. Não sai palavra ruim, não sai palavrão, não sai xingamento, não sai palavra de ódio, não sai palavra de contenda, não sai palavra de discórdia, porque a palavra que está no coração dele. Porque o próprio Senhor Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Se você enche o seu coração da palavra de Deus, você está cheio de Deus. É o primeiro passo. Amém? Deu para acompanhar? Deu para entender essas passagens bíblicas? Depois você acompanha direitinho, né? Segundo passo, segunda forma para nos aproximar de Deus. Essa é também muito importante. Não há outro meio do homem, da mulher, do jovem, da jovem se aproximar de Deus, se não for através do segundo passo. Por que eu coloquei primeira palavra, segundo esse? O segundo passo para o homem se aproximar de Deus é a oração. É a oração. Confira ali. Acabei de ler, né? Tiago 4, versículo 8. O que diz o profeta Jeremias 29, versículo 13? Vamos ler? Vamos ler Jeremias, capítulo 29. Já está aqui, ó, pertinho. 13. Eu estou ensinando 3 passos para o homem se aproximar de Deus. Primeiro, através da palavra. Segundo passo é através da oração. Porque sem oração não tem como falar. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz nos humilhar. Ela nos bota com a boca no pó. Ela nos bota de joelho. Então, a oração. Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas para Deus atender e receber a nossa oração, tem que estar limpo. Limpo de mãos, como lemos, né? Limpo de coração. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis. Está aqui, ó. Estou lendo aqui. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei. Então, quer dizer, se for através da oração, Deus vai ver. Por que eu coloquei primeiro a palavra? Primeiro, quando nós queremos nos aproximar de alguém, de algo ou de alguém, nós precisamos estudar um pouco sobre essa pessoa, conhecer de alguma forma. Então, para conhecer a Deus, primeiro tem que ser por intermédio da palavra. A própria palavra de Deus diz: se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureçais os seus corações. Outra vez diz: como ouvirão se não a quem prega? Pregar o quê? A palavra. Então, para nós conhecer que tem um Deus, alguém tem que falar a palavra. Depois que nós aceitamos a Jesus ou que nós queremos nos aproximar de Deus, nós devemos estudar a existência de Deus, que é a palavra de Deus. Segundo, nós temos que começar a orar, a buscar, a clamar, a pedir a Deus. E o tempo não me permite, mas eu quero dizer uma coisa, que existe 3 tipos de oração. Tá? 3 tipos de oração. Primeiro, tem oração de louvor e gratidão. Oração que é apenas para louvar, agradecer a Deus, exaltar o nome. Isso é louvor e gratidão. Segundo tipo de oração é intercessão. Quando a gente se propõe num coração, né, uma voto, uma promessa, como alguns fazem, mas nós cristãos falamos voto, de interceder por alguém ou por alguma coisa, pela nação, pela igreja, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pela família, enfim, é oração intercessória. E a terceira forma de orar é a oração de clamor, quando a gente clama, quando a gente chora, quando a gente implora. Amém? 3 tipos de oração: gratidão e louvor, intercessão e clamor. Quando a gente clama, se a gente chega-vos a Deus. Amém? Então essa é a segunda forma de se aproximar de Deus, é através da oração. Diz aqui, ó, Jeremias 39, 29, 13, buscar-me-eis, me acharei, quando me buscar de todo o coração. Salmos 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, ele ouvirá a minha voz. Aí, ó, Salmo 55, 17. Então, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos a presença de Deus, porque ele não está, Isaías 59, 1, com os ouvidos tampados, nem com as mãos encolhidas, para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração deste lugar, né? Segundo Crônicas 7, se o meu povo que me chama pelo meu nome orar. Então a oração é a segunda forma de nós nos aproximarmos de Deus. Repetindo, primeira forma, através da Bíblia, através da palavra. Segunda forma, através da oração. Não tem como o homem buscar, o homem se aproximar de Deus se não for. O homem pode ser o que for, ser quem for, pode ter a posição que for, pode ter o conhecimento, a riqueza que for, mas se não ora, ele não tem afinidade com Deus, ele não tem a proximidade de Deus. Agora, detalhe muito importante. Muitas das vezes, muitas pessoas oram, mas não recebe, não é atendido por Deus por causa do pecado. Isaías, capítulo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos é que possa ouvir, mas os vossos pecados. Então, quando estamos em pecado, quando o homem está em pecado, o pecado é que faz divisão entre nós e nosso Deus. O pecado impede o homem de entrar na presença de Deus. Então, procura consertar, procura se posicionar, procura se limpar para que Deus ouve a sua oração. Amém? E seu segundo passo será muito bem sucedido. Amém? Espero que você esteja entendendo. É simples e objetivo esse estudo, as 3 formas de como se aproximar de Deus. Vamos para a terceira? Glória a Deus.